Como passar por situações adversas? Como reagir a situações adversas? Evidentemente que a vida vai apresentar uma série de dificuldades, não? Uma série de desafios, desde diagnósticos indesejáveis, que podem acontecer com qualquer pessoa, até situações de dificuldade amorosa, dificuldade sexual, dificuldade econômica, dificuldade familiar, decepções no trabalho, decepções na sua comunidade de convivência e por aí vai. Então, o que fazer diante de situações adversas? Hoje fala-se muito em resiliência. É como se a pessoa nascesse, às vezes, com uma capacidade mágica de resistir a situações adversas, como se isso não fosse formado e organizado ao longo da vida. Um outro termo muito usado é intolerância à frustração ou tolerância à frustração. É um termo mais antigo, mais clássico, e que me parece um tema extremamente importante. Como é que nós reagimos diante da não realização do nosso desejo? Como é que nós reagimos diante do não? Ou seja, o que fazer quando a realidade se impõe e o prazer imediato não acontece? Então a realidade se impõe e se impõe às vezes mostrando que não é possível atender imediatamente aquela disposição ou aquela pretensão, aquela expectativa. Então, nós temos vários recursos para lidarmos com algo indesejável, com algo difícil, com algo adverso. E a primeira perspectiva é o diálogo interno. A segunda perspectiva é o diálogo com alguém. E quando há um pouco mais de entendimento, nós temos a possibilidade de uma psicoterapia, da possibilidade de um atendimento psicológico que pode resultar num processo psicoterápico. Claro que a psicoterapia não é algo breve, não é algo imediato, mas é algo em que você se aproxima de dentro de si, você se aproxima da tua vivência, da tua experiência, e a partir daí você tem a possibilidade de extrair algo. Então, talvez o grande modo de lidar com uma morte não prevista, com uma doença não prevista, com uma dificuldade financeira, com uma surpresa na sexualidade própria ou de alguém próximo. Na verdade, você tem aí vários caminhos para um trabalho, não é? Para um trabalho de ressignificação, de acolhimento dessa dificuldade. O fato é que o nosso narcisismo, o tempo todo, vai ser confrontado com feridas, com situações em que a nossa expectativa não se realiza. Ora, alguns vão centrar toda a sua compreensão nos fenômenos da ansiedade e, consequentemente, nos fenômenos de perda de energia, de perda de entusiasmo, de perda de colorido na vida, que seriam os fenômenos da redução do humor, da redução do ânimo ou os fenômenos depressivos. Particularmente penso que são sintomas, são consequências, tanto depressão quanto ansiedade, são indicadores de que há alguma dificuldade em lidar com aquilo que ainda não está posto como realização de desejo ou como saciedade. Ou seja, nós temos continuamente o encontro com obstáculos, é o problema com o trânsito, é o problema com o vizinho, é o problema com a doença de um animal, de um pet, é o problema de uma perda de, digamos assim, de ingenuidade, de pureza, quando você se depara com amigos que passam a ter uma posição
que não é compatível com aquilo que se chama amigos ou conhecidos. Quando você se depara com o chamado fogo amigo. Então essas situações adversas, elas colocam à prova as nossas funções adultas, as nossas funções de acolhimento, as nossas funções de entendimento e principalmente a nossa articulação entre sentir, pensar e agir de forma coerente e não simplesmente de forma birrenta, de forma agressiva, de forma irritada, ou eu não merecia passar por isso. O famoso coitadismo, afinal de contas, como é que uma situação dessa acontece comigo? Eu que sou uma pessoa tão bem intencionada, tão bem resolvida, de repente sou objeto de decepções nas minhas expectativas. Então, lidar com a diversidade, resiliência ou tolerância à frustração requerem elaboração, requerem pensamento, requerem aceitação de que no mundo, além de você, existe um bocado de gente e gente desejante, e claro que os conflitos e as perspectivas sempre poderão resultar em alguma ameaça para os teus desejos. Então fique bem, enfrente-se antes de enfrentar o mundo. Enfrente o teu próprio mundo, porque é a partir dele que você organiza alguma coerência entre o pensar, o sentir e o agir e alguma possibilidade de desenvolvimento de saúde mental. Desenvolvimento de saúde mental, na verdade, depende dessa condição de acolher as experiências difíceis e aproveitadas para um pensamento mais realista, um pensamento mais elaborado e por uma verdadeira situação de amor à vida e à saúde. Fiquem bem.